Lucas capítulo 7. Lucas 7, de 11 a 17. Nos diz assim, palavra do Senhor, eu inicio a leitura e os irmãos revezando comigo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, que Deus visitou o seu povo. Vamos ler juntos? Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, nosso Deus Criador, a quem pela obra na cruz do Calvário, por sua entrega substitutiva por nós, através de Jesus, podemos chamá-lo também de Pai. Obrigado, Senhor, pela tua paternidade sobre a nossa vida. E agora rogamos que o Espírito Santo, que nos foi outorgado pelo Senhor mesmo, quando vem ali no Pentecoste, esse Espírito Santo que traz à sua igreja poder, consolo, alegria, capacidade de discerni-lo, porque este mesmo Espírito que hoje aqui pela manhã, habitando o nosso coração, nos dará condições para entendermos o que o texto diz, mas também, Senhor, esse mesmo Espírito que levou o povo do Senhor lá no passado a aplicar a Tua palavra, a vivê-la, a anunciá-la, seja esse mesmo Espírito que venha com poder nos levar a aplicar o que estamos nessa manhã, entendendo e compreendendo da Sua parte para a nossa vida. Nós oramos humildemente, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar, mantenham, por gentileza, a Bíblia aberta no texto que acabamos de ler. Meus irmãos, esse milagre, essa narrativa tão profunda do evangelista Lucas, aconteceu pouco depois de ter Jesus curado o servo de um centurião. Quando nós olhamos para esse mesmo capítulo 7, dos versos 1 ao 10, nós vamos ver esse relato. Só que agora aqui é interessante notar uma progressão desses fatos, quando nós comparamos no capítulo 7, o verso 1 ao verso 10, com o ocorrido aqui agora nessa perícope, do verso 11 ao verso de número 17, porque o servo do centurião estava à beira da morte. E agora Jesus está lidando com alguém que, de fato, havia vindo a óbito, alguém que está morto, o filho único de uma viúva naquela aldeiazinha chamada Naim. Naim não era uma cidade. Jesus está vindo de uma cidade, nos diz o texto, da cidade de Cafarnaum. E Jesus andou um bocado, gente, para chegar aí. Porque quando você começa a estudar e pesquisar sobre a distância, quanto distava vir de Cafarnaum até a aldeia de Naim, foi cerca de 45 quilômetros que Jesus caminhou com seus discípulos. E uma numerosa multidão o acompanhou até ali. Então, no primeiro caso, que nós não lemos o texto, estou apenas lembrando a vocês desse capítulo 17, em relação ao servo do centurião, Jesus ele curou aquele homem de uma doença muito grave.
Mas agora aqui, segundo o texto, Jesus revela o seu poder, pleno de poder, de autoridade sobre a morte. E essa ressurreição da filha, do filho da viúva de Naim, causou um grande estremeço, um grande medo, um grande temor aos que estavam ali, porque Jesus, por certo, foi contemplado por boa parte daquela multidão, realizando muitos milagres, muitos portentos, mas nunca tinham visto Jesus ressuscitar um morto. Historicamente falando, essa é a primeira ressurreição de um morto no ministério do Salvador. As subsequentes, vocês já conhecem, na cronologia, logo depois, no capítulo 8 desse mesmo evangelho, segundo a narrativa de Lucas, é a ressurreição da filha de Jairo. E mais para frente um pouquinho, a ressurreição de Lázaro. Foram as 3 pessoas em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, que Jesus pratica o ato de ressurreição. Mas o texto nos mostra, nos fala, de uma personagem que está sofrendo muito. O texto fala de uma mulher que aqui não é lhe dado o nome, mas a gente sabe que ela é viúva. A viúva de Naim, da cidade de Naim. E nada se sabe, se você pesquisar na Bíblia, sobre a identidade dessa mulher, mas a Bíblia apenas revela que ela, além de ter chorado, com certeza, a morte do seu marido, porque ela é viúva, é o que confere o texto, ela agora está chorando e sofrendo a morte do seu filho. E eu quero dizer para vocês, aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento aqui, temos professores e alunos de escola dominical que estudam a Bíblia, que pesquisam a palavra de Deus, sabem que culturalmente, à época e dentro da comunidade da tradição judaica, não era fácil para alguém, na condição de viúva, e agora sem o seu unigênito filho, ou seja, sem um arrimo, aquele que poderia lhe dar sustento, não era fácil, porque essa viúva, agora ela chora a morte do seu filho, aquele que poderia, segundo a tradição, redimi-la, porque as mulheres elas tinham uma condição completamente diferente dos homens naqueles dias. Então, por mais que ela tivesse parentes e amigos próximos, ela estaria desamparada. Quando a gente olha um pouquinho a história da igreja, lá em Atos, capítulo 6, quando é instituída a primeira junta diaconal da história da igreja, a motivação é justamente por conta da necessidade de viúvas serem assistidas, serem ajudadas. E o texto lá de Atos, capítulo 6, no início, mostra de forma muito clara para a gente que estava havendo um problema, porque as viúvas dos gregos, dos helenistas, portanto, estavam sendo esquecidas na distribuição diária, no cuidado diário. Já aquelas que eram viúvas, cristãs, de judeus convertidos, eram lembradas. Não era fácil, dentro dessa cultura, esse cuidado, não é, com uma viúva. E a morte desse único filho desta mulher, além da sua viuvez, significava de forma muito clara, dentro da cultura judaica, a sua total desesperança, porque esse único filho, que agora já não era mais, era a sua única fonte de segurança, de proteção, de dar, inclusive, continuidade à linhagem dessa família. E agora a condição dela era trágica. Mas veja bem, o que está acontecendo, nos mostra aqui o texto? Que um grupo de pessoas que estão chorando a morte desse menino, desse jovem, com aquela mulher e com possíveis pessoas que estavam ligadas à sua família, eles saem de dentro da cidade de Naim, estão indo portão e muro afora sepultá-lo. O cemitério, ou lugar onde eram sepultados os mortos, não ficavam dentro da cidade, ficavam para além dos muros da cidade.
E você imagina comigo, permita-me colocá-lo dentro desse cenário. Está saindo aquele grupo, com gente carregando um caixão, e segundo a tradição, a mãe, que agora chora a falta do seu filho, ela ia à frente, chorando. Multidão que vinham atrás carpideiras, que são aquelas mulheres que são pagas para chorar. Vinham flautistas tocando alguma música que realmente tivesse vínculo com aquele momento. Então, esse cortejo fúnebre, ele sai da cidade e vai para o lugar do sepultamento. Mas, em contrapartida, diz o texto, que Jesus está prestes a entrar na cidade com seus discípulos e com uma numerosa multidão que o seguia. E aí há toda uma diferença, mas uma diferença muito clara do que acontece quando, vamos chamar assim, a caravana da morte vem celebrando em pranto a tristeza, o luto, e a caravana da vida vem trazendo a esperança, trazendo a alegria, trazendo a palavra que pode trazer esperança ao coração do homem. Esses dois grupos se encontram ali, em algum momento, fora da cidade. E aí, quando esses dois grupos se encontram, algo maravilhoso acontece. Fruto da visão, fruto da compaixão e fruto do consolo de Jesus. Sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Visão, compaixão e consolo. E vem de Jesus para a vida daqueles que se encontram com Jesus. E foi justamente quando esse cortejo fúnebre sai da cidade, segundo o texto, Jesus se aproximando daquela aldeia de Naim, em vez de ele se posicionar entre pessoas do cortejo, porque era comum e essa era a determinação ética. Quando você está vindo, encontra com alguém que está indo enterrar um familiar, você tem que se colocar do lado desse grupo e seguir com o grupo. Se você vai entrar na cidade, faça meia volta, se junte ao grupo por uma questão ética, de educação, e vá com o grupo até o local do sepultamento. Jesus não faz isso. Jesus quebra esse protocolo. Diz o texto para você e para mim que Jesus dá de cara com o grupo que está vindo, e havia uma multidão vindo com ele, e ele não ordena os seus discípulos, e não ordena a multidão que acompanhassem o cortejo fúnebre, não. Diz o texto que ele se aproxima imediatamente daquela mulher, daquela viúva, daquela mãe que, desesperada, agora chora a ausência de um filho querido. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher. A palavra do Senhor mostra que isso significa, de forma muito profunda, que Jesus está comovido com aquilo que aquela viúva está enfrentando. E ele entende o que ela estava sofrendo. Tanto é que o texto da palavra de Deus que lemos diz que Jesus, ele viu aquela mulher. Veja comigo aí na sua Bíblia, esse capítulo 7, o versículo 12 e o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, verso 12 e 13, esse capítulo 7. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Agora, o que é que diz o texto, verso 13? Vendo-a, Jesus viu. Mas esse olhar de Jesus não é o olhar apenas de quem vê, percebe o que está acontecendo e fica indiferente. Ou mesmo que não ficasse indiferente, conforme a tradição ética que eu acabei de citar a você, ele se colocaria ao lado daquela gente e estaria indo com aquela gente para o lugar de sepultamento por uma questão de educação. Não, ele não faz isso. Jesus vê, mas diz o texto que ele se compadece dessa mulher, não é o que diz o texto? E ele fala algo para ela e diz assim, não chores.
Jesus não viu a mulher como viu aquele samaritano que estava caído à beira da estrada, como fez o sacerdote que viu e passou de lá. Como o levita, que segundo o texto também vê o samaritano ferido, moribundo, prestes a morrer, e deixa de lado aquele homem que estava sofrendo. Ele faz como o samaritano. Porque provavelmente aquele homem que estava caído também era um samaritano que foi desprezado pelos judeus. Mas não é pelo fato de alguém acolhê-lo, sendo também samaritano, que isso vai justificar a ação daquele homem. É porque aquele homem simboliza essa graça de Deus que acolhe, a graça de Deus que apenas não vê e, em nome das suas construções de ideais, das suas construções de conceitos religiosos, se afasta, vai para junto dele. Agora, irmãos, ele diz para essa mulher: não chores. Aos olhos humanos, essas palavras não parecem fazer sentido algum, porque se alguém está chorando, pranteando a morte de um ente querido, você dizer para essa pessoa: olha, não chora não, é algo que não tem sentido. Porque é inconcebível uma mãe e viúva que acaba de perder o seu único filho parasse de chorar. Qual era a única forma disso ser revertido? Através da devolução à vida desse jovem. Através do triunfo da vida sobre a morte, lhe concedendo ressurreição. Eu fico imaginando que quando Jesus chega para aquela mulher, toca no caixão e diz: não chores, acredito que as pessoas pararam de cantar, se estavam cantando alguma canção, alguma marcha fúnebre. As pessoas devem ter começado a se perguntar: vem cá, que negócio é esse? Quem é esse que está interrompendo essa marcha, dizendo algo absurdo para essa mãe, mandando ela parar de chorar? A resposta não ia demorar para vir, não ia demorar para vir, porque segundo o texto, no versículo 14, logo em seguida, diz o texto que Jesus declara àquele jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus toca a maca, o caixão, onde está aquele cadáver, e ele declara agora: levanta-te. E diz o texto que imediatamente o filho daquela mulher se levanta, começa a falar, e Jesus devolve aquele moço à sua mãe. Eu fico imaginando, por exemplo, o espanto dos saduceus. E no próprio registro de Lucas, no capítulo 20, versículo 27, diz que esses saduceus haviam dito que não havia ressurreição. Ressurreição dos mortos, claro. E no versículo 38 desse capítulo 20, a palavra do Senhor diz, como resposta de Jesus aos saduceus que tentaram colocá-lo contra a parede, Jesus diz: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. O próprio texto de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, há uma promessa maravilhosa do Senhor para a sua igreja, para os que são seus, quando diz lá o texto: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá mais, já não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. O que Jesus oferece a essa mulher? Ele oferece uma visão, porque ele a viu, compassiva, compaixão
E compaixão ou compadecer é sofrer exatamente o que o outro está sofrendo. É sentir de fato o que o outro está sentindo. Jesus não só viu a dor daquela mulher, mas ele sentiu a sua dor, e a sua atitude não foi ficar só num sentimento de compaixão, ele age. Ele tem a resposta. Ele traz consolo. E é interessante que ali havia causa e efeito. A causa do choro, a causa da morte de um rapaz, de um jovem, de um filho querido. E o efeito dessa morte, o choro de uma mãe. Perceba que Jesus ele não vai de imediato trabalhar a causa. Ele vai trabalhar o efeito. Ele vai dizer para essa mulher, não chores. Ele podia ter ido direto ao moço que estava morto e ter dito o seguinte, levanta-te, olha aí, eu restituí a vida a ele, agora você não precisa chorar. Seu filho, como você pode ver, está ressuscitado. Mas ele disse para ela, não chores. E depois é que ele vai tratar a causa da dor, do sofrimento daquela mãe. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? Nós precisamos aprender com Jesus a confiar na palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos acalmar o nosso coração quando Ele diz para a gente, quando Ele diz para você, que eu sou o Deus que controla e governo todas as coisas. Que eu sou o Deus que quando digo a você que eu tenho a resposta, e por isso não chores. Eu sou o Deus que via a sua aflição. Eu sou Deus que vejo muito mais do que o seu exterior. Eu vejo lá dentro de você o que te inquieta, o que te torna feio no seu interior por conta dos seus medos, por conta das suas dúvidas, por conta das suas perdas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que é que Jesus está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que diz que é meu, você que diz que me ama, você que diz que me adora com todo o seu coração, confia em mim. Quando tudo se acabar, quando tudo parecer que não há uma saída, estiver tudo dentro de um mar de escuridão, quando você não vê um palmo diante de você, quando você só faz chorar por isso que atordou a tua alma, quando eu digo a você, não chores, não chores, porque não é nenhum absurdo Deus declarar isso a você. É porque lá na frente, e pode ser um pouquinho mais na frente, pode ser um tantinho mais lá na frente, pode ser um pocão mais lá na frente, Ele tem a resposta. O texto diz que depois de ele ter dito para ela, não chora não, ele imediatamente toca no caixão e ordena, diz o texto, jovem, levanta-te. O milagre acontece. Muitas vezes nós queremos ver o milagre primeiro e não queremos confiar naquele que tem poder e que quer que nós dependamos dele para realizar o milagre. É aquela velha máxima que você já ouviu. Muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas não queremos nos submeter, não queremos acreditar no Deus de toda a bênção. O que a gente pode aprender com essa história aqui? Porque o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, ele é muito significativo. É um milagre que mostra para a gente, ensina para nós, que nada foge do controle
Deus não perde a mão dele na história, nem sobre a nossa vida. O texto mostra para a gente que Deus tinha um propósito naquela situação. E Jesus não está andando cerca de 40 e poucos quilômetros da cidade de Cafarnaum até a aldeia de Naim por obra do acaso. É porque isso tinha que acontecer justamente da maneira que tinha que acontecer, e isso não é uma mera coincidência, porque tudo ocorre debaixo dos planos eternos, do plano soberano e imutável de Deus. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que aquela situação que era inicialmente, aparentemente desastrosa, aparentemente desesperadora, o texto mostra para a gente que o ministério de Jesus é o ministério da vida. E que Ele é o Senhor da vida, mas também Ele é o Senhor da morte. É o que diz o texto lá de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando declara: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas muitas vezes eu e você estamos sendo tentados a continuar sob o impacto e o poder do lamento, do choro. Não conseguimos perceber que o mesmo Deus que fez tantos milagres e que opera milagres até hoje, é o Deus que vai com a gente na história, é o Deus que caminha ao nosso lado, e antes de nós chegarmos onde temos que chegar, Ele já está lá. E ficamos sangrando na alma, nossa alma sangra, a nossa alma se desespera, a nossa alma chora, as nossas forças se esvaem, porque nós deixamos de colocar a nossa fé no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, naquele que tem superioridade sobre tudo e sobre todos, daquele que lá, segundo o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, é o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo que há, e que sustenta todo o universo. Diz o texto bíblico lá de Hebreus 1, que Ele é a glória de Deus, é a glória do Pai. Jesus simplesmente dá uma única ordem àquele moço que estava morto: levanta-te, eu te ordeno. E a morte teve que entregá-lo, porque Ele é Senhor sobre a morte. Isso fica claro que Jesus não é o maior de todos os profetas, como até judeus criam naquela época. Não, isso não é um elogio completo. Tu és o maior de todos os profetas. Não. Além de ser o maior de todos os profetas, diz o texto que isso aponta que Ele era o próprio Filho de Deus. Sim, Jesus, Ele é Deus. É o único que tem realmente o poder de triunfar sobre a morte e sobre os agentes da morte. Mas Ele não é um Deus, e o texto fala, deixa isso bem claro, um Deus que com toda a sua glória e magnitude fica distante da gente, está longe de nós, como afirma o conceito panteísta. Esse Deus veio se misturar com a gente. Esse Deus tomou da cruz, que tem a semelhança de um punhal, e Ele rasga o véu da história com esse punhal. E Ele desce e vem conhecer de fato as nossas mazelas, as nossas misérias. Ele vem ver as nossas perdas de perto, Ele sente as nossas perdas, como sentiu a perda daquela mulher. Ele vem chorar com ela, Ele se compadece dela, mas Ele é a voz do céu na terra que diz: todo o poder me foi dado. Não chore, porque eu sou o Senhor da vida. Eu quero fazer a você uma pergunta nessa manhã. A sua vida não é a vida daquela mulher. O momento que estamos vivendo hoje está muito longe, séculos longínquos, daquele episódio, lá em Naim.
A nossa realidade é totalmente outra. Mas uma coisa você e eu não podemos de forma alguma desconsiderar. Aquela mulher sofria muito mais do que uma perda. E todos nós temos perdas ao longo da vida. Todos nós. Mas pior do que a perda, essa mulher não tinha esperança. Jesus está mostrando para você e para mim que o problema não está em perdermos alguém ou perdermos algo. O problema é quando perdemos a esperança. Quando perdemos o rumo seguro que a fé traça para a gente. Quando perdermos a visão do que crer em Jesus pode conferir a gente para triunfarmos sobre todas as situações que promovam perdas e lutos e danos na nossa vida. A pergunta que eu faço é o seguinte: diante do que você tem vivido hoje diante do Senhor, diante da forma como você tem desenvolvido a sua fé no Senhor, a sua maneira de servi-lo, a sua maneira de adorá-lo, a sua maneira de propagar a sua palavra, de viver a sua palavra, você está pronto para perdas? Você está pronto para uma grande perda? Se a sua resposta for, pastor, eu não estou pronto para uma grande perda, desculpe a sinceridade, você precisa revisitar o seu coração. E olhar para dentro dele e perceber o quanto de intimidade sua com o Senhor tem sido estabelecido lá no fundo da tua alma. Porque hoje nós temos uma vantagem extremamente larga diante daquela mulher e diante daqueles contemporâneos de Jesus. A nossa vantagem é que hoje nós temos o privilégio de conhecer toda a Escritura e conhecer e sedimentar tudo aquilo que pode promover no nosso coração segurança, fortalecimento, ânimo para a nossa caminhada, através, inclusive, das experiências, das histórias, das narrativas que Jesus deixou para a gente. Uma perda não é fácil de ser encarada. Não é fácil de ser suportada. Mas quando estamos caminhando ao lado daquele que tem poder sobre a morte, tem poder sobre todas as coisas que conspiram contra a nossa integridade física, emocional e espiritual, nós temos nele a capacidade de olharmos de forma diferente, não só para o aqui e agora, mas para o que ele tem reservado para nós, como diz Paulo, escrevendo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado, não é somente o melhor para a gente, como muitos dizem, Deus tem o melhor para mim. Não é apenas o melhor. É aquilo que vai conferir glória para Ele, a glória dEle. Porque nessa manhã não estou falando de perdas que levam a gente a chorar, porque eu perdi o meu investimento que estava ali numa aplicação junto a um banco de investimentos. Porque eu perdi o meu carro que estava sem seguro, numa tragédia, numa catástrofe natural. Porque eu perdi meu emprego. Não estou falando desse tipo de perda nessa manhã. Porque essas coisas, elas não são absolutamente nada diante daquilo que Cristo quer conferir a você. A perda dessa mulher foi a perda de alguém, de um familiar, de um filho, uma perda muito séria. Eu não posso aqui baratear essa perda com questões materiais.
Isso significa que era alguém que ela amava, alguém muito próximo do seu coração. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que poderia simbolizar aqui essa perda para algo muito próximo de um ente querido, isso sim, nos leva ao choro, nos leva a uma dor muito forte. Mas Jesus está dizendo, existe solução para isso. Existe solução para isso. E Ele está alinhando isso, essa falta de percepção que vai fazer a gente chorar, e vai fazer a gente sofrer, e vai fazer a gente cada vez mais se aprofundar num vale em que a tragédia é valorizada se nós não valorizarmos a Ele, porque a maior perda que a gente pode ter é a perda dessa visibilidade de quem é Jesus na nossa vida. E eu pergunto a você, como está a sua relação de valorização da presença de Jesus na sua vida? Você pode perder qualquer pessoa, qualquer coisa no universo. Você só não pode perder a visão, a percepção de quem é Jesus na sua vida. Ele tem sido prioridade todos os dias na sua vida? Você tem desfrutado de momentos na presença dEle em que você fala ao coração de Jesus e Jesus responde ao seu coração? Você tem contado para Ele não só o que te faz sofrer, não só sobre os seus medos, não só sobre as coisas que trazem ao teu coração algum tipo de embaraço, mas você tem parado para priorizar uma verdadeira adoração a Ele. Porque Ele está dizendo para você e para mim nessa manhã o que Ele disse para esse jovem aqui. Ele disse para ele, levanta-te, eu te ordeno. Porque muitas vezes nós estamos mortos na nossa percepção graciosa do Senhor na nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida meio barro, meio tijolo. Só que para Deus não existe isso, né? Como não existe meio pneu furado. Ou o pneu está furado ou não está. Ninguém diz assim, e fulana, soube que ela casou e agora está meio grávida. Não existe meia gravidez. Ou tal não está. Ou você está firme com Jesus, ou você acredita nas promessas de Jesus, ou você ouve a voz do Senhor te ordenando, não chores, crê em mim, caminha comigo, porque eu não vou levar você para sepultar os seus sonhos. Eu não estou saindo daqui com você para dar continuidade a esse seu pranto, a enterrar talentos e dons que eu dei para você. Estou aqui para ressuscitar. Senhor, mas eu ando desanimado, eu ando assim, eu já perdi as esperanças, eu já não sei mais. E o Senhor está dizendo para você, para de chorar. Para de sofrer. Creia que eu vou fazer o milagre. E nessa manhã Ele está dizendo, vem comigo, levanta, para me servir, para ser minha voz, a voz que abençoa, a voz que perdoa, a voz que exala alegria, a voz que vai curar a mágoa de quem tem mágoa, a voz que vai trazer a esperança de uma vida de pureza diante de mim. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã.